Hoje é um assunto muito especial para ser tratado em companhia da minha esposa, a Dani. A gente vai falar sobre as alterações corporais do período da gestação. Essas alterações são a minha rotina dentro dos tratamentos que a gente faz em cirurgia plástica, pacientes que passam pelo período da gestação e que depois se incomodam com algumas alterações corporais. Eu sempre peguei essas pacientes no período pós-parto, eu já as conheço, se queixando dessas alterações. Não tinha tido a oportunidade, que eu estou tendo agora como um futuro pai, de vivenciar uma mulher grávida, as alterações que acontecem durante a gestação. E a ideia nossa de bater esse papo é tentar mostrar as alterações que ocorrem, são naturais, fazem parte do jogo, mas como que a gente pode tentar prevenir essas alterações. Conta um pouquinho aí, Dani, da sua rotina como grávida, o que você tem feito, como é que a gente tem trabalhado isso. Vamos lá. Então eu também sempre atendi mulheres, né, ao longo da vida, a grande parte do meu público são mulheres, e sempre acompanhei esse período junto com as minhas pacientes, mas confesso que é bem difícil quando a gente está vivendo, né, é bem diferente. Então eu sabia que não era uma fase fácil da vida da mulher. Realmente a gente tem algumas limitações bem importantes que são naturais desse momento. Limitações tanto físicas como intelectuais e emocionais. Tem até a história da demência gravídica. Eu até conversei com a minha amiga que é neuro outro dia, falei, eu tô muito esquecida, parece que não sou eu. Ela falou assim, Dani, é uma coisa comparável até uma demência que acontece durante a gestação. Isso quem falou foi a doutora Lívia, uma neurologista de top das tops. E ela falou que existe um certo edema cerebral, né, que é fisiológico, e que a gente realmente fica com essas labilidades de memória e também emocionais. Isso é muito estranho, porque parece que não é você, assim. E as limitações físicas vão acontecendo, né? A barriga vai crescendo e você vai ficando mais devagar. Eu sou bem agitada, então mais limitada em atividades do dia a dia, tomar banho, se enxugar, se vestir, amarrar o sapato, tudo isso vai dificultando. É muito engraçado porque cada dia é uma coisa diferente. E o que a gente nunca teve, né, nessa programação nossa aí da gestação, a gente nunca teve um script do que fazer de cuidados durante a gestação. Mas a Dani sempre foi uma pessoa muito equilibrada do ponto de vista de exercícios, atividade física e dieta, alimentação. Para vocês terem uma ideia, ela pesa a comida dela, não enquanto ela está com dieta, mas em dieta, mas ela está em dieta a vida toda. Então ela sempre pesou e sempre pesa a comida dela. No almoço em casa ela pesa a comida. Eu já faço acompanhamento com a minha Nutri, né, com a Gabi Guedini, há mais ou menos uns 10 anos. E ela orienta o tamanho das porções. E como eu almoço todo dia em casa, eu tenho a minha balancinha e eu faço todo dia do jeito que ela manda. Continua fazendo. Continuo fazendo. Eu sou Mudou a dieta, disciplinada. Né? Assim que eu engravidei, eu fui pra Gabi, que eu tive muita fome no início da gestação e ganhei peso ali no início, então a Gabi ajustou a minha dieta. Até um dia ele falou, nossa, vai logo na Gabi que você não para de comer. Então ela ajustou a minha dieta, aumentou minhas porções, aumentou o número de refeições e eu sigo religiosamente tudo que ela fala. A única coisa que eu não seguia antes era a bebida alcoólica, que agora eu sigo. Um vinhozinho de vez em quando. Agora eu zerei. Semanalmente. Então eu sempre gostei assim, de cuidar dessa parte da alimentação, sempre fiz bastante exercício físico, aí também durante a gestação mudam algumas rotinas lá durante o exercício, mas continuei fazendo exercício físico 5 vezes por semana, e ainda às vezes sábado e domingo eu faço uma caminhadinha, tudo, de acordo com a orientação dos profissionais, né, dos meus 2 personagens, e também da minha obstetra. Claro, no primeiro trimestre, como eu fiz fertilização in vitro, não pude fazer exercício, mas assim que eu fui liberada, eu voltei a fazer todos os dias. E agora, no finalzinho, ela me restringiu novamente, porque eu comecei a ter um pouquinho de contração. Então é tudo do jeito que dá pra gente fazer, mas eu acho que é fundamental essa rotina de exercício físico, dieta. E a outra coisa que eu acrescentei foram as drenagens. Então, drenagem 2 vezes por semana, que eu também sempre orientei minhas pacientes. A minha médica me orientou e eu sigo fazendo, e é bem importante, assim, eu gosto bastante. Eu acho que essas orientações, essa rotina que a Dani tem, né, eu acho que ela é bem importante, não só para o período da gestação, em que você vai se encontrar melhor, mas também pensando no período pós-parto, né? As alterações corporais que vão acontecer e fica claro, uma barriga grande, as mamas aumentam de volume, mais peso, tudo isso, elas fazem parte, como a gente falou, elas fazem parte desse processo da gestação. O período pós-parto, essas alterações elas tendem a se reverter aí em boa parte das vezes, mas ela é muito dependente dos hábitos de vida.
pacientes que fazem atividade física, pacientes que controlam a dieta. É muito diferente uma gestação bem controladinha do que uma paciente que ganha 30, 35 quilos, como às vezes a gente vê. Então, esse acho que é um cuidado muito especial que a paciente precisa ter. Até agora foram 10 quilos, acho que está dentro da média, vamos ver como vai ser esse finalzinho. E isso tudo, pensando nessas alterações do pós-parto, né? As principais queixas do pós-parto, que a gente sempre fala e ela sempre brinca, fala, já agenda o meu mummy makeover. Na verdade, não necessariamente vai precisar, a gente vai avaliar e vai ver o que de fato incomoda, se incomodá-la em alguma situação. Esse é um ponto importante, nem todas as mulheres precisam de cirurgia plástica ou precisam fazer cirurgia plástica no período pós-parto. A gente recebe pacientes que estão incomodadas com essas alterações. E aí a gente vai avaliar se aquilo faz sentido ou não. Mas está tudo bem também se a paciente ou a mulher não se interessa por nenhum procedimento no pós-parto. Mas em questão de saúde, essas orientações de atividade física e controle de peso, elas são muito importantes. Aproveitar e falar um pouco da parte da dermato também. Então, toda a gestante, a grande parte das vezes a gente vê durante os 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, logo que descobre que está grávida, segundo trimestre e terceiro trimestre. E a consulta médica dermatológica da gestante inclui algumas coisas especiais. Então, o primeiro é avaliar as pintas, claro, isso em qualquer consulta médica dermatológica, mas na gestante a gente sabe que as pintas, né, as lesões melanocíticas, elas podem sofrer algumas modificações influenciadas inclusive pelos hormônios. Então, a gente sempre acompanha de perto essas lesões, faz dermatoscopia e se tiver alguma lesão preocupante a gente repete essa dermatoscopia e se for necessário a gente até pode remover uma ou outra lesão que tenha indicação durante o período da gestação. A segunda orientação é do skincare. Se a paciente está tendo alguma alteração na pele, às vezes tem acne, às vezes tem manchas, então a gente vai tratar de acordo com a manifestação que ela tiver e sempre orientar o uso do filtro solar, lembrando que algumas manchas são mesmo mais comuns dessa fase da gestação, como o melasma. Então, filtro solar, de preferência com cor, que é o que protege mais da luz visível durante o período da gestação. E se for se expor ao sol, sempre com responsabilidade, usando inclusive outras medidas fotoprotetoras, como guarda-sol, óculos escuro, boné, chapéu, se proteger mesmo do sol. E existem sim produtos que podem ser usados durante esse momento para tratar as manchas, para tratar a acne, inclusive medicamentos. Então, se tiver essa manifestação, a gente vai entender qual é a intensidade e vai prescrever de acordo com a necessidade do paciente. Outra questão importante são as estrias. Quanto mais distende, né, a barriga ou a mama, e aí eu esqueci de falar, a gente sente a mama crescendo também bem no começo da gestação, a gente tem um aumento das mamas, às vezes as estrias das mamas vêm nesse momento, por volta de uns 4 ou 5 meses, e a do abdômen, grande parte das vezes, vem mais no finalzinho, quando tem aquela distensão máxima. Então as estrias, elas estão diretamente relacionadas a essa distensão da pele. Então quanto maior for a distensão, maior a chance de estrias. Então gestação gemelar tem mais chance, ou quando a mulher ganha muito peso, tem mais chance. Durante a gestação, a gente pode usar os hidratantes para tentar prevenir, mas vamos lembrar que o antecedente pessoal, se essa paciente já teve estrias ao longo da vida, seja de crescimento ou em alguma outra fase da vida, tem mais chance de ter durante a gestação. E quanto mais velha a mulher, também não falando da minha gestação, fiz 45 essa semana, menos chance de ter estrias. Mas a gente tem que estar sempre atenta, prevenindo, e se elas surgirem, o mais importante é começar a tratar o quanto antes. Então a minha recomendação é: o bebê nasceu, já volte para dermatologista para começar o tratamento das estrias, porque as estrias recentes respondem melhor aos tratamentos, sejam eles com laser ou com ácidos, e a gente vai decidir de acordo se a mulher estiver amamentando ou não. Então acho que são algumas coisas importantes que a gente avalia durante esse período. E é sempre muito legal que a paciente venha para também tirar todas as dúvidas em relação ao que pode ou não usar. Em geral, essa é a principal preocupação da mulher nesse período. Será que eu posso esse creme? Será que eu posso o cabelo, ou pintar, alisar? Então,
é super importante a gente esclarecer tudo isso. Tem algumas coisas que não podem no comecinho, né, no primeiro trimestre, mas que podem depois. Então a gente vai ajustando e alinhando. Eu também sempre deixo a paciente bem à vontade para me perguntar se surgir alguma dúvida ao longo da gestação, porque surgem muitas dúvidas, isso é muito comum. Eu sou médica, dermatologista, claro que da parte dermatológica eu não tenho tantas dúvidas, mas da parte médica, vira e mexe eu fico com alguma dúvida, né? Eu falo, será que eu vou incomodar a minha médica para perguntar isso? Mas ela sempre fala também para mim, pode me perguntar todas as suas dúvidas, porque é muito ruim a gente não saber o que pode ou não fazer, o que pode ou não comer, o que pode ou não passar. Então, esse canal entre os médicos nesse momento é super importante. Então acho que para fechar, né, a gente está falando de cuidados do pré, então cuidados do período da gestação, e nos cuidados do pós, então pós-gestação, continuar com esse equilíbrio de peso, continuar com atividades físicas, pensando então na retomada aí do corpo diante de todas essas alterações. Aqui na clínica a gente criou um programa de atendimento dessas pacientes do período pós-parto, em que a gente atende de uma forma multidisciplinar. É o programa Aurora, que a gente criou aqui, em que fazem parte desse programa profissionais como dermatologistas, a equipe da Dani, cirurgiões plásticos, fisioterapeutas em todo o acompanhamento, tanto do pós-cirúrgico, mas também de drenagens, de cuidados não necessariamente cirúrgicos, enfermagem e a parte de nutrição. Esse é um modelo que a gente criou e que a gente acompanha esses pacientes, então, desde o período inicial, que sejam para tratamentos corporais, aí, evidenciando equipamentos e tecnologias mais relacionadas à dermatologia, ou então, quando forem necessários e quando forem indicados procedimentos cirúrgicos, que a gente possa oferecer muito mais do que uma cirurgia, porque a cirurgia bem feita, ela pode dar um resultado excepcional. A cirurgia feita com todo o critério, muito bem feito e também acompanhada de todo esse serviço multidisciplinar e de todos esses profissionais olhando para essa paciente, a gente tem um resultado muito mais potencializado e que a gente consegue garantir, além do resultado estético, saúde também para os nossos pacientes. Outra coisa importante que eu lembrei, em relação aos procedimentos, então toxina, preenchimentos, bioestimuladores, tecnologias, durante a gestação a gente praticamente não faz nada. Existe uma outra tecnologia que a gente pode fazer. Durante a amamentação a gente já pode fazer alguns procedimentos. E qual que é o momento ideal para fazer a cirurgia? O momento ideal para fazer a cirurgia, a gente tem que esperar pelo menos procedimentos de cirurgias mamárias, a gente tem que esperar a parada da amamentação. Então, em média de 4 a 6 meses após parada de amamentação. Procedimentos não relacionados à mama, então que seja abdominoplastia ou até mesmo eventualmente lipoaspiração ou associação dessas duas, poderiam ser pensadas até antes com a paciente amamentando. Mas uma coisa que eu sempre discuto com as pacientes, e é comum às vezes a paciente nos procurar com um bebezinho pequenininho, e a gente teve casos disso, a gente vivenciou casos disso, é muito importante a gente ter atenção para o cuidado que esse recém-nascido, que o bebê, a criança, vai necessitar nesse período. Então, tenha paciência em relação às alterações corporais, dedique-se ao máximo aí aos cuidados com essa nova vida que acabou de chegar e no momento certo a gente está pronto para realizar o que for necessário, tanto do ponto de vista não cirúrgico, como também do ponto de vista cirúrgico, se for o caso. Certo? Certo. Faltou alguma coisa? Só agendar minha cirurgia. Marque sua consulta lá. Tchau, pessoal. Beijo. Até mais.